Seja bem-vindo, maravilha ter você aqui. 9 de abril de 2021, sexta-feira, aula sobre o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito, que são causas de exclusão da ilicitude. Já estamos com a matéria bastante avançada, já temos uma boa doutrina, mais da metade do conteúdo que é posto, que é visto, e do nosso plano de ensino também. Então, estamos avançados, estamos sempre aí trazendo a doutrina mais moderna, jurisprudência dos tribunais superiores, questões de concursos, o que é mais cobrado, tudo isso para você aliar prática e teoria e prática. Vamos aí à apresentação através de slides. Preparei alguns slides para você, disponível no ambiente EAD da Universidade de Fortaleza, que vai facilitar aí o nosso caminho em relação à matéria. O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, eles são causas de exclusão da ilicitude. Exclusão da ilicitude ou antijuridicidade está no segundo substrato do conceito analítico de crime, conceito que nós vimos de forma tripartida. Estamos estudando a forma tripartida desse conceito analítico, trazendo fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico, conduta, nexo causal entre a conduta e o resultado e haver tipicidade. E aí depois, apenas um indício, uma fumaça de que tem havido crime, é necessário ainda você passar para o segundo substrato, que são as causas de exclusão da ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, previstos no artigo 23 do Código Penal, que diz que não há crime. Não há crime se o sujeito pratica o fato em uma dessas excludentes. Depois disso, é que nós vamos passar ao estudo da culpabilidade, que tem a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e o potencial consciência da ilicitude do fato. Já vimos o estado de necessidade, a legítima defesa, como as causas de exclusão da ilicitude, e a aula de hoje é sobre essas últimas duas possibilidades em relação à exclusão do crime, causas que vão justificar, que vão absolver o fato praticado. Agora, só não pode, logicamente, mesmo o sujeito estando no cumprimento de um dever legal, de quê? De prender. Quando o policial vai e efetua uma prisão, ele não está ali constrangendo ilegalmente. Por que não há um constrangimento ilegal? Porque ele está no estrito cumprimento do dever legal em decorrência de um dever que é cumprir uma ordem judicial, cumprir uma determinação de prisão, se o indivíduo estiver com mandado de prisão em aberto. Se ele está em flagrante delito, por estar praticando um crime ou ter acabado de praticá-lo, o policial faz a prisão, porque ele tem o dever de combater o crime, de efetivar prisões daqueles que estão ali praticando crimes. Quando ele o faz, não constrange legalmente. Não há um constrangimento ilegal em relação à liberdade, o ir e vir e permanecer do cidadão, mas ele vai constranger, sim, a liberdade da pessoa em detrimento do crime que foi praticado e ele tem o dever legal de efetivar uma prisão. O que ele não pode fazer é se exceder. Pelo excesso, o indivíduo responde, quer de forma dolosa ou quer de forma culposa, como nós temos acompanhado
aí o julgamento deste policial americano que matou um cidadão lá nos Estados Unidos e trouxe bastante repercussão. Vamos aí identificar onde estão essas duas causas de exclusão da ilicitude que muitas pessoas confundem como se fosse uma coisa só, por estarem no mesmo inciso do artigo 23. O legislador deveria ter trazido como inciso 4 para distinguir as duas causas. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma é o estrito cumprimento do dever legal, que tem um conceito, e o outro é o exercício regular de direito, que tem outro conceito. Apesar de serem causas de exclusão da ilicitude, poderia ter o legislador facilitado e trazido em dispositivos distintos para facilitar a organização e entendimento. Antijuridicidade ou ilicitude é a relação de contrariedade entre a conduta e o ordenamento jurídico. Então, algo que está na lei dizendo que é crime. Está lá dizendo que lesão corporal é crime. Mas tem outro dispositivo dizendo que se você pratica o fato no exercício regular de um direito, não há crime. Eu tenho o direito de praticar esportes. Existem esportes que são violentos, que há agressão, que há lesão. Então, não há essa contradição. Não pode haver contradição na lei. Ao mesmo tempo, é crime e é lícito. Então, se o legislador diz que é lícito você exercer um direito, não há crime. Professor, e essa lesão aí tão grave? O sujeito não vai ser punido. Vamos já ver o conceito de exercício regular do direito, mas já você vai visualizando e entendendo que o exercício regular do direito, ele exclui o crime, exclui a ilicitude. Por quê? Porque o Estado permite, o Estado incentiva práticas desportivas, mesmo que elas tenham agressividade, que elas tenham virilidade. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responde pelo excesso doloso ou culposo. Vamos estabelecer aqui os conceitos do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular do direito que não foi trazido pela doutrina, não foi trazida pelo legislador, como o fez em relação à legítima defesa e o estado de necessidade. O legislador veio e descreveu, limitou, definiu a legítima defesa e também o estado de necessidade, no artigo 24 e 25, mas não fez, não tomou esse cuidado de fazer em relação a essas duas outras causas de exclusão da ilicitude. Portanto, coube à doutrina fazer essa conceituação. Paralelo que fiz em relação ao estado de necessidade, em relação à legítima defesa. Faço também para o estrito cumprimento de um dever legal e para o exercício regular de um direito. Primeiro, Código Civil, responsabilidade civil, pagamento, indenização, quanto a pagar. Será que se eu praticar o fato no estrito cumprimento de um dever legal ou no exercício regular de um direito, eu vou ter que indenizar a pessoa pelo que eu destruí ou pelo que eu lesionei? O artigo 188 do Código Civil, que trata da responsabilidade civil, diz o seguinte: não constituem atos ilícitos, inciso 1, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. No exercício regular de um direito reconhecido. 2, a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa,
a fim de remover perigo iminente. O exercício regular de um direito é um ato lícito. Se eu estou praticando um exercício de um direito meu, mesmo que eu tenha destruído, deteriorado ou lesionado uma pessoa, mas pelo fato de estar praticando algo no exercício de um direito, eu estou praticando um ato lícito. Se é um ato lícito, eu não tenho que indenizar. Não vai haver indenização. Não há por que haver responsabilidade civil. Da ação civil, Código de Processo Penal. Lá no Código de Processo Penal, nós temos o artigo 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de um direito. Se o juiz criminal decidiu que o fato foi praticado em estrito cumprimento de um dever legal, ou se foi praticado no exercício regular de um direito, esse julgamento, com o trânsito em julgado, ele faz coisa julgada também no cível. Lá no cível não há mais de estar se discutindo ou de se ter uma ação tendente a resolver, saber se aquela lesão, se aquela destruição, aquela deterioração que foi praticada em virtude do exercício regular de um direito ou do estrito cumprimento de um dever legal, ela deva prosperar. Não, não tem mais que haver julgamento nenhum no cível, porque essa decisão que aconteceu no juízo criminal, absolvendo, porque estava justificada a conduta em detrimento da exclusão, da ilicitude, não tem mais o que se fazer no juízo civil. Não vai mais apresentar testemunha, provas lá, não, nada disso. Foi julgado no criminal, faz coisa julgada também no civil. Não tem mais que se discutir. Do contrário, quando a sentença penal é condenatória, olha, esse indivíduo praticou o fato em estrito cumprimento do dever legal, mas se excedeu, teve um excesso. Foi no exercício regular de um direito, mas se excedeu. O excesso foi doloso. Vai ser condenado. Essa condenação do juízo criminal, essa sentença penal condenatória é um título executivo. Quando for ingressar com a ação no juízo civil, é só para saber o quanto de indenização, porque já foi julgado no juízo criminal. Já foi julgado o quê? Condenado, foi culpado. Então, agora é o quê? Indenizar lá no cível. Mas já houve julgamento. Já uma decisão judicial. No cível é só saber o quanto a indenizar, mas não mais está perquirindo sobre testemunhas, sobre prova, nada disso. Já foi julgada. A coisa faz coisa julgada também no cível, a decisão judicial criminal. Tiago está fazendo um questionamento, professor, se for uma briga generalizada após um jogo de futebol entre os atletas e alguém sofre uma lesão grave, a situação permanece a mesma? Tiago, obrigado pela participação, pelo questionamento. Briga generalizada, muitas vezes, quando você não consegue identificar grupos, você tem um crime de rixa, lá do artigo 137 do Código Penal. Mas mesmo sendo generalizada, é possível identificar os contendores, os
indivíduos que estão ali praticando lesões, que estão dando murro, que estão dando chute, numa briga lá depois do jogo. E esse indivíduo é um indivíduo que pratica lesão corporal de natureza grave, ele tem que ser responsabilizado. Vai haver o quê? O princípio da individualização da pena. Ele vai responder processo, assim como os demais que participaram da rixa, e será responsabilizado porque não é uma situação do esporte. Todo esporte, ele contém regras, regras a serem seguidas. Se não são seguidas as regras, se há o excesso, pelo excesso o sujeito responde. Mas vamos voltar ainda a tocar nesse ponto. Obrigado aí pela participação, mas... Professor, Pois não. professor, essa semana eu vi um caso no noticiário na TV, era sobre discussão de trânsito e que, não sei qual foi o motivo, que nas câmeras só mostra a presença da outra pessoa chegando ao carro de outra pessoa, lá eles discutem mais um pouco e essa pessoa acaba agredindo com soco a outra pessoa. E essa outra pessoa, ela está indo com o stand de tirar até uma arma. E essa pessoa efetuou o disparo e o magistrado disse que foi por legítima defesa, mas também a gente pode ver por outro olhar, né? Pelo excesso, né? Se ela responde pelo excesso, porque uma agressão de violência, a pessoa se defender atirando em outra. E essa pessoa, ela parou o carro e ligou para a polícia e esperou a polícia chegar. Errou aquele atendimento, aquele... não deixar nada omisso. Perfeito. Eu entendi seu posicionamento, obrigado pela sua participação. Quando tem filmagem, fica até mais fácil você fazer um juízo de valor, porque prova testemunhal sempre é muito difícil. As pessoas nesse país não querem testemunhar sobre absolutamente nada, porque tem medo, e a nossa cultura hoje é essa. É muito difícil se conseguir testemunhas que venham a ser imparciais, isentas em relação ao processo. Mas o juiz aí, nesse caso, entendeu e decidiu que o fato foi legítima defesa, como você está narrando. Ele, entendendo isso, acabou o processo, não há crime, arquivamento. Tudo arquivado, não houve crime, porque ele praticou o fato em legítima defesa. E aí, em relação à responsabilidade civil, como o ato é lícito, não tem que indenizar, como foi julgado já no criminal, faz coisa julgada no juízo civil. Vamos aí ao conceito do estrito cumprimento de dever legal. Vamos começar pelo estrito cumprimento de dever legal. E a primeira coisa é separar. Vamos separar estrito cumprimento de dever legal do exercício regular do direito. Não confundam. É muito comum o aluno vir em prova discursiva e escrever. Você dá lá o exemplo, dá lá o texto, tem o texto da questão, trazendo um caso, e aí, para a resposta, diz: não, isso daí é estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. Não é. São distintos, são conceitos distintos, embora sejam causas de exclusão da ilicitude. O estrito cumprimento do dever legal. Conceito trazido pela doutrina. O legislador não descreveu. Quando a lei penal ou extrapenal, em determinados casos, impõe
ao agente um comportamento. A lei diretamente determina e que o sujeito diretamente cumpre. É dever imposto pelo direito, através de lei, regulamento, decreto ou qualquer ato do poder público. O funcionário público vai cumprir um dever legal, porque ele é obrigado a isto. Por que ele é obrigado? Porque o seu estatuto, Estatuto do Servidor Público, Estatuto da Polícia Militar, Estatuto da Polícia Civil, Organização Judiciária, ele tem ali um estatuto próprio, onde tem o que ele deve fazer como servidor público, como funcionário público. Quando ele cumpre a lei, ele não pode estar ao mesmo tempo cumprindo a lei e cometendo crime. Como é que eu vou cumprir a lei e estar cometendo crime? Eu tenho uma ordem judicial emanada por um juiz de direito. O juiz de direito, ele está inventando? Não. É em detrimento da lei. O juiz de direito, em detrimento da lei, ele vai e determina. Quando eu for cumprir essa determinação judicial, é em cumprimento de um dever legal, um dever emanado da lei. A lei poderia diretamente determinar e eu cumprir, mas também pode ser imposta através de um outro ato, como uma ordem judicial. E aí o juiz de direito me determinou a autoridade policial para que cumprisse mandado de busca e apreensão. Determinou que o policial cumprisse uma ordem, um mandado de prisão. Quando ele cumpre o mandado de prisão, ele não está, ao mesmo tempo, constrangendo ilegalmente a liberdade de uma pessoa e cumprindo um dever legal. Não pode. Ou ele está cometendo crime ou ele está cumprindo um dever legal. Está cumprindo um dever legal. Quando eu vou lá na residência da pessoa, a pessoa não se recusa a abrir. E aí eu tenho que arrombar essa porta. Eu, ao mesmo tempo, estou cumprindo um dever legal e estou praticando crime de dano? Não faz sentido. Quando eu apreendo os objetos determinados pelo juiz, apreendi computadores, celulares, eu estou subtraindo, furtando? Não, eu estou cumprindo uma ordem legal. Estou cumprindo um dever legal. Não pode ser ao mesmo tempo furto, dano, constrangimento ilegal. A minha ação naquela residência. Prendendo alguém, arrombando uma porta, apreendendo objetos. A lei determinou e eu estou cumprindo. O estrito cumprimento do dever legal, vamos aqui trazer características sobre ele. Consiste na realização de um fato típico. Por que de um fato típico? Porque está lá descrito, subtrair para si ou para outra coisa ali é móvel, lesionar alguém, danificar, destruir, inutilizar. Então, existem crimes que aparentemente eu estou cometendo, porque o que eu estou fazendo está descrito lá. Então, consiste na realização de um fato típico. Só que esse fato típico é só um indício, porque não haverá crime em detrimento do estrito cumprimento do dever legal. Então, consiste na realização de um fato típico por força do desempenho de uma obrigação imposta por lei. Compreende toda e qualquer obrigação, direta ou indireta, derivada de lei. Pode constar de decreto, regulamento ou qualquer ato administrativo infralegal, desde que originário de lei.
Mais características do estrito cumprimento do dever legal. Exige-se que o agente se contenha dentro dos rígidos limites de seu dever, fora dos quais desaparece a excludente. Se há o excesso, por ele eu respondo, quer de forma dolosa, quer de forma culposa. O juiz me determinou a apreender celulares. Está lá a ordem judicial. Apreenda os celulares do suspeito, do investigado, celulares. Aí eu vou lá, apreendo celular, apreendo notebook, laptop. É excesso. É excesso. Não posso. Eu tenho que cumprir exatamente o que está lá definido, descrito na ordem. Ah, vou lá e apreendo logo uma TV de 82 polegadas. Apreendo joias, apreendo relógios. Não estava na ordem. Não, mas eu achei que era incompatível o patrimônio do sujeito com a renda dele. Tá, mas você tinha ordem de levar esses objetos? Faça a investigação necessária, formalize ao Poder Judiciário. Mas não se exceda. Ah, eu tinha que prender o indivíduo não teve qualquer reação e eu lesionei ele, ou eu o algemei, eu fiz a algemação. E não formalizei, não fiz nada. A autoridade policial. Então, pelo excesso, o sujeito responde. Estão excluídas da proteção do estrito cumprimento do dever legal as obrigações meramente morais, sociais ou religiosas. Aqui nós estamos lidando com um direito público de relações de hierarquia, de relação entre juiz e policial, do coronel para com o soldado, do desembargador para com o juiz. Então, há hierarquia. Um determina e o outro cumpre, em detrimento de um dever legal. Mas essas relações não se confundem. Não pode alegar estrito cumprimento do dever legal em relação de patrão e empregado, que é uma relação privada, particular. Do coroinha para com o padre. Ah, o padre pegou e mandou o coroinha arrombar a porta da casa da pessoa que era para fazer a extrema-unção. E aí o coroinha pegou e arrombou essa porta, dizendo que era cumprindo um dever legal. Não tem essa hierarquia e esse cumprimento de dever, porque a lei não autoriza, não dá esse poder ao padre. Tiago está fazendo um comentário que tem que estar sobre a tutela do Estado. Aqui um julgamento de um tribunal superior, trouxe aqui do Tribunal de Justiça do Amapá, sobre abuso de autoridade não ter sido caracterizado no caso. 1. A condução de suspeito para averiguação e interrogatório com posterior liberação deste, não caracteriza abuso de autoridade, porque o ato decorre do estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade policial. E aí eu trouxe também aqui o novo dispositivo do artigo 147, que foi criado, 147-A, que traz o crime de perseguição, ou stalking, publicado em 31 de março de 2021.
bem fresquinho, bem quentinho aqui para vocês, 31 de março de 2021, novo crime no Código Penal, que é o crime de perseguição. Vamos ver se seria possível caracterizar o policial, esse crime, em situação semelhante a esse julgamento do Tribunal de Justiça do Amapá. 147A. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Aí o delegado de polícia já notificou o indivíduo 6 vezes no mesmo mês para comparecer à delegacia. E aí agora ele foi em outra delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra o delegado. Foi lá na CGD, foi na Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e penitenciária do estado de Ceará. Registrar isso. Na DAI, Delegacia de Assuntos Internos. Dizendo que ele está sendo perseguido. Stalking, olha. Está tendo stalking contra mim. Eu já fui notificado a comparecer na delegacia 6 vezes esse mês. E aí vai buscar, vai verificar, e o indivíduo realmente foi notificado em detrimento de 6 crimes distintos praticados lá no bairro. É abuso de autoridade? Mas o direito penal é casuístico. Verifica-se caso a caso. Investiga-se. Não é fita métrica, não é régua. Então, cada caso deve ser checado. Mas não configuraria esse crime de perseguição o fato da autoridade policial estar averiguando, investigando e chamando o indivíduo para prestar declarações. Não seria abuso de autoridade. Pelo menos não foi, nesse caso em concreto, lá no estado do Amapá. A excludente do estrito cumprimento do dever legal pressupõe no executor, quem está executando, quem está cumprindo a ordem, um funcionário ou agente público que age por ordem da lei, não se excluindo o particular que exerça função pública, jurado, perito, mesário da Justiça Eleitoral. Então, a regra é que o executor seja um funcionário público, um agente público. Mas é possível que o Estado atribua ao particular, em alguns momentos, o status de servidor público. Porque em um determinado momento ele está fazendo, às vezes, do próprio Estado. Está auxiliando o Estado. Como o mesário. O mesário pega na eleição e determina, para manter a ordem, que uma pessoa saia do colégio eleitoral. Pode fazer isso? Pode. Para preservar o pleito eleitoral. Os jurados do tribunal do júri, que naquele momento ali estão dizendo sua convicção, estão afirmando sua convicção acerca da acusação que está sendo imposta ao réu, se ele é inocente ou se ele é culpado. Quando eu digo ele é culpado, foi ele que cometeu o crime, eu acredito que foi ele, mesmo eu não estando lá, eu não posso ter a responsabilidade de responder por calúnia. Não posso. Como é que porque eu disse que foi ele, porque eu afirmei, porque eu disse sim para condená-lo?
Naquele momento, eu, que estava no tribunal do júri como jurado, eu executei uma função pública que me foi dada naquele momento pelo Estado, mas em cumprimento de um dever legal. Policial pode matar e alegar o estrito cumprimento do dever legal? Em regra, a lei, os estatutos não permitem que o policial lesione, que o policial mate. Se ele lesionar, se ele matar, e o parágrafo único do artigo 24 bem trouxe isso agora com essa nova redação do pacote anticrime, ele só pode fazer alegando legítima defesa. Que o policial não pode estar lesionando nem matando, só se for em legítima defesa, quando ele for injustamente agredido. Mas há uma possibilidade, sim, do policial vir a matar em cumprimento de um dever legal. Quando? Quando a lei disser que é para ele matar. E isso acontece na nossa legislação? Sim, em caso de guerra. Diz o artigo 5º da nossa Constituição Federal, inciso 47, não haverá penas A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Código Penal Militar, artigo 56, a pena de morte é executada por fuzilamento. E aí lá tem a forma que isso é feito, como o soldado, como o policial vai executar a pena de morte. Aí sim vai ser no estrito cumprimento de um dever legal, porque a lei determina esse cumprimento. Não há crime na injúria ou difamação proferida por testemunha em resposta a perguntas, já que a lei obriga a dizer a verdade. Eu estou em juízo sendo testemunha em um processo criminal ou processo civil. E aí o juiz me pergunta, tá lá todo na vara de família, a ação envolvendo a questão de guarda de menores. E aí o juiz me pergunta, olha, como é o comportamento desse sujeito, do pai da criança? Aí eu vou dizer, olha, ele todo dia chega embriagado, maltrata os filhos dele, nervoso, zangado, um mau vizinho, e começa a esculhambar ele. Essa minha informação, por estar sendo prestada em juízo e eu ter o dever legal de dizer a verdade, não vai ao mesmo tempo ser considerado um crime de injúria, de difamação e o cumprimento de um dever legal, porque eu estou cumprindo um dever legal naquele momento, de prestar depoimento. A questão da busca pessoal. Busca pessoal, ela só é feita, só há uma abordagem policial sob fundada suspeita. Para o policial vir e abordar alguém, é necessário uma fundada suspeita. Por que está abordando o cidadão? Então tem que ter uma fundada suspeita para isso. Em relação às mulheres, busca pessoal, de preferência, outra mulher. Somente quando não houver essa possibilidade é que o homem pode fazer uma busca pessoal em uma mulher. Olha aqui o que diz o artigo 249 do Código de Processo Penal. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência, ação policial. Sempre que possível, aí é a doutrina, sempre que possível, a busca em mulheres deve ser realizada por uma policial, sexo feminino. Contudo, para não retardar ou prejudicar a diligência, ação policial,
O policial, do sexo masculino, pode executar a busca sem o devido respeito, com o devido respeito e discrição, preferencialmente em lugar reservado, fora do alcance da curiosidade popular, acompanhado de outro policial, havendo outra mulher por perto, qualquer cidadã. O policial deve convidá-la ou determiná-la a proceder à revista na suspeita, orientando-a sobre como efetuar a busca. Na busca em mulheres, o requisito da fundada suspeita também é imprescindível. E quando o policial faz, deve estar em estrito cumprimento de dever legal. Coautores ou partícipes. No artigo 29 do Código Penal, nós vamos estudar o concurso de pessoas ou de agentes. Quem de qualquer forma contribuir para o crime incidirá nas penas a estes combinadas na medida de sua culpabilidade, assim o que prega o artigo 29 do Código Penal. Coautores é para dizer que tem mais de um autor. Ou partícipes. Partícipe é aquele que participou, embora não praticou ato executório. Ele não esfaqueou, mas ele está ali ao redor. É quem dá a fuga, quem faz a vigilância, quem segura, mas que não efetua o ato executório. Vamos ver mais à frente no artigo 29. Qualquer pessoa, inclusive particulares, desde que atue em conjunto com um funcionário público, que seja reconhecida a excludente para este e que tenha consciência de que também está agindo sob o albergue da causa de justificação, o fato não pode ser objetivamente lícito para uns e ilícito para outros. Eu, que não sou policial, estou lá na rua, quando um policial me chama, ei, meu amigo, me ajude, vamos prender aquele homem, que aquele homem é um procurado, um foragido da justiça. Me ajude, você é forte, venha, corajoso, vamos lá. E aí vai lá o cidadão que não é policial, ajudar um policial a prender um indivíduo. E fazem isso. Eu, policial, fiz em cumprimento de um dever legal. E você, que não tem um dever legal, mas me ajudou. E aí a gente teve que nos utilizarmos da força e acabou lesionando o sujeito. Você vai responder por lesão corporal e eu, que sou policial, não vou? Não existe isso. Então, essa coautoria ou participação, quando qualquer pessoa interceder, agir em conjunto com alguém que está cumprindo um dever legal, será também trazida a licitude, a justificativa da conduta. E aí não vai responder por crime. Falei aqui em relação à legítima defesa, em relação ao estado de necessidade, trazendo um pouquinho do assunto que nós vamos ver sobre a questão do erro no artigo 20. Repetindo, erro é a falsa apreciação da realidade. Você não erra porque você quer. Você erra porque você pensou que era uma coisa e, na verdade, era outra. Isso é o erro. Erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime. Eu erro em relação a algo que está contido na lei. Eu penso que o celular que está na minha mesa é o meu e saio e levo, quando na verdade é o seu que estava tirando uma dúvida em sala de aula. Eu falseei a realidade. Aqui nós vamos ter o quê? Discriminantes putativas. O que é discriminantes? São as causas excludentes da ilicitude do artigo 23. Entre elas, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Putativo. Putativo é algo que é reputado seu, que na verdade não é. Está só no imaginário.
Eu penso que estou cumprindo a prisão de um indivíduo que tem mandado de prisão em aberto, que eu vi a foto dele no site da Secretaria de Segurança Pública e, na verdade, é um sósia, ou é o irmão gêmeo dele. Se eu tivesse prendendo a pessoa correta, eu, policial, estaria no estrito cumprimento de um dever legal. Só que não era, era em erro. Foi uma falsa apreciação da realidade. E o que acontece? Vamos lá, artigo 20. O erro, essa falsa apreciação da realidade, sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Então, toda vez que houver o erro, exclui-se o dolo. Por quê? Porque você não quis, você errou. Ninguém erra querendo. Portanto, quando eu fui prender a pessoa, o sósia, eu pensei que era uma pessoa, era um erro. Então, está excluído o meu dolo. Ah, constrangimento ilegal. Não existe constrangimento ilegal na forma culposa. Então, eu não vou responder por crime. Porque há a possibilidade, segundo o artigo 20, parágrafo 1º, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, quando o crime tem a forma culposa, é necessário você avaliar como crime de homicídio, existe homicídio culposo, existe a lesão culposa, então é necessário você avaliar se o sujeito inobservou um dever de cuidado que pessoas medianas teriam tido mais diligência, mais precaução em relação a verificar o caso. E aí responde pela forma culposa, se houver o crime previsto nessa condição de crime culposo. Erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Nós vamos ter uma aula só sobre a questão de erro de tipo. Exercício regular de direito. Quarta e última causa de exclusão da ilicitude prevista no Código Penal, artigo 23. Exercício regular de direito. Não está descrito pelo legislador seu conceito, coube à doutrina. Vamos lá. Qualquer pessoa pode exercitar um direito subjetivo ou faculdade previsto na lei, penal ou extrapenal. É disposição constitucional que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 1 da Constituição. Exclui-se a antijuridicidade, excluindo-se a antijuridicidade nas hipóteses em que o sujeito está autorizado a esse comportamento. Eu vou praticar algo que é um direito meu, que a lei não prevê como crime, que a lei, que o Estado até incentiva. Eu não posso, ao mesmo tempo, estar exercendo um direito e praticando um crime. Seria uma contradição. É causa de exclusão da antijuridicidade. O exercício regular de direito. O médico. Vejam aí na imagem o médico. O médico, para fazer uma cirurgia, ele necessariamente vai ter que cortar o paciente, fazer um corte. Esse corte
não será caracterizado como lesão corporal. Ele está no exercício regular de um direito, da prática da medicina, da ciência, com a intenção de fazer o melhor pelo paciente. Ele está exercendo um direito. Quando o pai ele vem e aplica uma consequência para o filho, coloca o filho de castigo, quando o professor vem e intervém em relação à situação com um aluno, ele está exercendo um direito. E, ao mesmo tempo, não pode ser um direito e ser um crime. Ah, o professor em sala de aula me constrangeu. Me constrangeu. Eu estava conversando com um colega e ele me chamou a atenção na frente de todo mundo. Abalou meu psicológico. Depois disso, eu nunca mais fui o mesmo e tive que entrar numa terapia. O que tem que ser visto é o excesso. Pelo excesso, a pessoa responde de forma dolosa ou de forma culposa. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação aos pais que têm o dever, que têm a obrigação de educar seus filhos, o artigo até tem quem entenda, tem doutrinador até que entende que é um estrito cumprimento de um dever legal, mas a maioria entende que é o exercício regular de um direito. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 18A, diz o seguinte: a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Inciso 1. Castigo físico. Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico, ou B, lesão. Inciso 2. Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que A, humilhe, B, ameace gravemente, C, ridicularize. Então, isso tudo é excesso. Pelo excesso, o sujeito responde de forma dolosa ou de forma culposa. Mas, quando o faz, dentro dos limites do aceitável, do bom senso, está exercendo um direito. Pessoa que está na sua residência, está no seu escritório, e aí está incomodando, não é bem-vinda. O que você faz? Manda sair. Sai da minha casa, sai do meu escritório. Quando? Agora. Agora. Se a pessoa não sair, se ela permanecer, ela está cometendo um crime de violação de domicílio lá do artigo 150 do Código Penal. Você que está mandando não é constrangimento ilegal. É um exercício regular de um direito, o direito que você tem de que dentro da sua residência, do seu escritório, do seu estabelecimento, só estejam pessoas que você queira. Somente pessoas que você queira a presença. Um julgamento do Tribunal Superior
trouxe aqui, mas é do Tribunal Regional do Trabalho, mas serve para ilustrar o exercício regular do direito. Dano moral, demissão sem justa causa, direito potestativo do empregador. 1. Dano moral decorre de ato ou omissão não firmado em exercício regular de direito, atentatório a valores íntimos da personalidade humana, juridicamente protegidos. No caso, a demissão sem justa causa demonstra apenas o exercício regular do direito, potestativo do empregador de dispensar os serviços do reclamante sem aspectos de constrangimento à figura do empregado, capaz de configurar dano moral, recurso do reclamante conhecido e não provido. No caso, o empregado entrou com a ação trabalhista porque foi dispensado, foi despedido e não foi justificado a ele. E ele queria uma justificação, mas a Justiça do Trabalho, nesse caso, disse que não, que essa demissão sem justa causa, pagando todos os direitos, é válida. Por quê? Porque o empregador está no exercício regular de um direito, de que na sua empresa somente possam estar empregados que ele queira a permanência. Então, foi um caso aí da Justiça do Trabalho que nos serve. Lutador de 20 anos morre após ser nocauteado em evento de MMA em Manaus, lá no Amazonas. Aí você acha que esse sujeito que ganhou a luta, porque ele ganhou, o juiz lá no final ergue o braço e declara campeão. Ah, você foi o campeão. E o sujeito aí foi o perdedor. Agora leva ele para o hospital. Esse indivíduo não saiu do ringue preso. Não saiu para a delegacia. Ele não está preso. Ele não está respondendo processo criminal. Sabe por quê? Porque está no exercício regular de um direito. Existem esportes que são viris, que têm contato físico, as lutas, e o Estado promove eventos, patrocina. Por quê? Porque é melhor que as pessoas pratiquem esportes do que sejam sedentários e que lotem os hospitais. Todo esporte tem regras. Mesmo aquele que diz que vale tudo. Olha, o vale tudo. Não vale tudo. Não vale morder, não vale puxar cabelo, não vale chutar quando o indivíduo está deitado, está no solo. Se ele faz isso, está no excesso. Excesso responde de forma dolosa ou de forma culposa. A partir do momento que está dentro das regras, não há como imputar conduta criminosa. Quando o sujeito entra no ringue, ele quer lesionar o outro? Claro que ele quer. Claro que eu quero lesionar. Eu vou dar nessa pessoa até ele cair. Senão, quem vai levar pisa aqui sou eu. Então, eu tenho dolo. A minha conduta é dolosa de lesionar. Tem a tipicidade, lesão corporal? Tem. Então, o fato é típico. O fato não é crime. Por quê? Porque há uma excludente de ilicitude, que é o exercício regular de um direito, que foi o de você praticar esporte. Que o resultado, embora tenha sido de lesão, ou tenha morrido essa pessoa, mas não estava dentro do previsível. Não era esperado. Você não foi lá com a arma de fogo, não. Você seguiu as regras do esporte, mesmo sendo
um esporte de contato, um esporte viril, um esporte que causa lesões, mas é permitido. Se o Estado não quer, se o Estado ele não quer essas mortes, não quer essas lesões, proíba o esporte. Mas enquanto o esporte for lícito, mesmo causando essas sequelas, quem o fizer não estará praticando crimes. E aí a primeira pergunta que foi feita na aula pelo Tiago em relação à briga generalizada após o jogo de futebol entre os atletas, causando lesão, está aí em algumas dessas imagens. Isso está dentro das regras? Está dentro do esporte? Não, absolutamente. Todos aqueles que praticarem a violência, porque quiseram praticar a violência, e não o esporte, porque eu tenho que ter, conhecimento da situação justificante. Eu tenho que querer estar dentro do exercício regular de um direito. Se, na verdade, eu quero lesionar, se eu quero matar, eu respondo pelo crime. Eu queria era lesionar, eu queria era matar. Não. Não era o esporte. O esporte é saudável. Tem fair play no esporte. Se a pessoa vai para matar, não. Aí ela responde criminalmente pelo que praticar. Tiago está revoltado com o Felipe Melo. Mas ele levou também, Tiago. Leva e recebe. Alguns esportes terríveis também, mas se você mantiver as regras, o esporte que mais mata no mundo é o ciclismo. Ciclismo é o esporte que mais mata no mundo. Muita gente é atropelada, principalmente na Europa. Exercício regular de direito. Se você vai e efetua corajosamente a prisão de alguém que acabou de praticar um crime, você está no exercício regular de um direito, direito do cidadão. Se for um policial, se você for policial, é um dever legal. A lei impõe que você o faça. Mas se você é um particular, você estará no exercício regular de um direito. Você pode fazer ou não. Há uma liberdade para isso. Na lei, nós temos alguns dispositivos que tratam do exercício regular de direito. Artigo 128, que é o crime de aborto. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Esses dois. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. Há uma presunção absoluta de que a menor de 14 anos ela é estuprada. Se ela mantiver relação sexual, embora seja de forma consentida, mas isso é presumidamente um estupro, porque entende-se que ela não atingiu ainda maturidade suficiente em relação ao seu corpo. Portanto, é estupro. Meninas grávidas com menos de 14 anos, assim, aos montes. E aí chega na maternidade. A maternidade Evangelina Rosa, lá em Teresina, no estado do Piauí, é a maternidade que tem a maior incidência de meninas que acabam dando à luz, gerando filhos, mas também que praticam abortos. Abortos de forma consentida e quem o faz? O médico, de forma legal, exercendo um direito. O médico vai ter o direito de exercer sua profissão e praticar esse aborto, porque esse aborto ele é permitido. A gestante ela é obrigada
se submeter ao aborto? Não. É um poder discricionário. Ela que vai dizer se quer praticar esse ato ou não. E o médico é obrigado? Não, também não. Ele pode se eximir e passar a outro médico, à Secretaria de Saúde, para que determine outro profissional. O artigo 142, também previsão em relação ao exercício regular de um direito. Não constituem injúria ou difamação punível. Inciso 1. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Então, tá lá na vara de família. A expectativa é a realidade. Aí, na vara de família, o indivíduo começa a esculhambar o outro. Ah, esse cara é um canalha, é um safado, vive embriagado, vive nas casas de prostituição, não vale nada, ele nunca deu nada para a criança. E pode ser verdade, pode ser mentira. Depois da audiência, vai lá o suposto acusado, a suposta vítima registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Vai perder tempo. Não vai servir para nada. Por quê? Porque não vai constituir crime essa injúria, essa difamação que foi realizada, que foi feita durante a audiência, durante a discussão da causa, pela parte ou pelo procurador. Quem estiver lá. Não vai servir de nada. Por isso é que é uma confusão as audiências da vara de família. Ninguém se respeita. Muitas vezes. Inciso 2. Também não vai constituir injúria ou difamação punível, os crimes contra a honra. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Aí vai lá você escrever algum comentário no Instagram, no WhatsApp ou em qualquer outra mídia sobre o indivíduo lá da caneta azul ou de qualquer outra porcaria que tenha aí ganho mídia. E aí você esculhamba, diz, é péssimo, como é que as pessoas ouvem, como é que as pessoas compram isso. E essa sua opinião desfavorável, artística, não será considerada como injúria ou difamação. 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Eu estou lá relatando um inquérito policial. Eu, delegado de polícia, relatando um inquérito policial, vou agora tecer comentários acerca da personalidade do investigado, do indiciado. E aí vou dizer que ele é frio, calculista, sem remorso, foi cruel, que o comportamento dele na sociedade é péssimo. Aí, tudo de ruim para ele. Essa minha opinião, esse meu conceito desfavorável que eu fiz enquanto servidor público, enquanto delegado, ele não será considerado como injúria ou difamação punível. Por quê? Porque eu estou prestando um dever do meu ofício. Então, estou no exercício regular de um direito de prestar esta informação. Vamos aí a um quadro que vai distinguir o estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular do direito. Se essa mocinha for uma policial,
se a fadinha for uma policial, ela está no estrito cumprimento do dever legal de efetuar uma prisão, porque é compulsório. O agente está obrigado a cumprir o mandamento legal. O dever de agir tem origem na lei, direta ou indiretamente. Por quê? Porque se ele acabou de cometer um crime, ela tem o dever de prender. Se ela tinha ali um mandado de prisão contra ele, estava cumprindo um dever legal. Agora, se a fadinha ela não era uma policial, mas uma cidadã comum e visualizou aquela prisão e com a sua varinha mágica conseguiu deter esse sujeito, era facultativo a ela. O ordenamento jurídico autoriza o agente a agir, mas ele pode optar em exercer ou não. O seu direito pode advir de lei, regulamento e costumes. Então, a fadinha fez o certo. Não reclame da vida, levante a cabeça. Dias ruins são necessários para os dias bons valerem a pena. Estamos com mais da metade do nosso conteúdo avançando e já em ritmo bastante avançado. Próxima aula, vamos desenvolver mais sobre a teoria do crime. Bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Forte abraço. Obrigado, professor. Bom final de semana.